racismo estrutural é muito sério. Eu já vivi e já me confrontei com o meu. A melhor forma de sobreviver ao mercado de trabalho, para mim, era sempre fingir que esse problema não existia. Eu costumo falar que eu sou aquela que rompeu as estatísticas, né? Uma revolução começou no Brasil há 20 anos com a adoção do sistema de cotas raciais nas universidades. As cotas mudaram o perfil acadêmico no país e os números comprovam. Pelo menos 50% das matrículas no ensino superior público já são de estudantes negros, segundo o IBGE. Mas, por outro lado, você tem aquela famosa síndrome do filho único. Eu era o único aluno negro na escola, eu era provavelmente a única pessoa negra no prédio, a escola de inglês, o MBA, a universidade, um dos bem poucos. Então, isso fez com que, por um lado, eu tivesse esse acesso, mas, por outro, sofresse muito com esse racismo. E ele se manifestava das mais diversas formas. Felizmente, como relata a Luísa Trajano, algumas empresas estão reescrevendo essa história, dando o primeiro passo, que é garantir o acesso de jovens universitários recém-formados, negros, em programas de seleção afirmativos. É o caso da própria Magazine Luiza e da Bayer. Luísa, a Magalu criou um programa de trainee em 2020 que marcou história ao só permitir a participação de jovens negros. Como foi esse processo? Bom, fazia uns 3, 4 anos que eu falava para a nossa diretora de RH: olha, precisamos trazer negro para trainee. Quantas vagas você tem? Ela falava X. Eu te dou 3 a mais da verba do conselho para trazer negros para trainee. Mas é impressionante, Nivaldo, como chegava no fim não aparecia. Porque você não pode perguntar se é negro ou não na pergunta, né? Não aparecia, não aparecia. E aparecia um ou outro que não ia para frente. Aí o Frederico, nem foi uma coisa minha, que por acaso é meu filho, é o CEO da empresa, fez uma pesquisa em janeiro e viu que nós tínhamos 54% de pessoas que se dizia negra e pardo, e nós temos muitos líderes negros, muito, mas chega até um papel de supervisor, de regional, mas fizeram uma coisa muito bem feita, consultaram o conselho. Eu sou além de eu ser presidente do conselho, eu sou do comitê de pessoas, levou para o comitê, a gente orientou: olha, vocês vão levar muita paulada, então procurar movimentos negros, procuraram Mulheres do Brasil, procuraram a Faculdade de Palmares, e quem construiu foi as pessoas negras da nossa empresa. E estava com advogados, a gente está na bolsa, uma coisa muito bem feita. Quando foi uma sexta-feira, às 3 horas, nós temos uma forma de comunicação interna, que é o Workplace, que é onde alinha todos os funcionários. Ele fez uma convocação, chamou o Lázaro Ramos e me chamou, a gente fez um lançamento interno. Olha, a Magazine Luiza está fazendo um treinamento de trainee, só para negros. As acusações de racismo reverso, como aconteceu com o Magalu, só reforçam o ambiente difícil que os jovens negros enfrentam ao entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes eles sequer tentam participar dos processos seletivos com medo da discriminação. A boa notícia é que mais empresas de grande porte estão tentando romper esse ciclo. É o caso do Santander, que pretende elevar para 30% a presença de negros em cargos de liderança. A Jandaracy Araújo, que é responsável por essa agenda no banco, é um exemplo de superação feminina e negra muito forte. Costumo falar que eu sou aquela que rompeu as estatísticas, né? Eu, em 98, me mudei para o Rio de Janeiro com as minhas filhas, e lá, na busca por recolocação, vendi salgados durante um ano, mais ou menos um ano e pouco, nos trens, né, da Central, e tinha um ponto na porta de uma faculdade, e eu costumo falar, de vendedora de salgados à executiva, teve uma longa caminhada,
onde, sempre em busca de qualificação, sempre aproveitei, eu tinha uma formação, eu sou formada, né, em metalmecânica pelo Centro Federal da Bahia, e mesmo assim eu tive várias dificuldades, né, para poder conseguir emprego. Aí a gente passa pela questão do racismo estrutural, pelo machismo, né? Então, ser mulher negra e nordestina é ainda uma barreira muito grande no Brasil. Então, assim, o que é que me define? Eu sou mãe de duas meninas, né? Sou uma pessoa que luto pelo que acredita e pauto, para mim, a gente tem que começar a ver de forma normal a diversidade. Em relação à diversidade, né, o banco ele tem metas muito claras, né? Então, para esse ano, a gente está falando de aumentar o número de lideranças negras na alta gestão, ampliar para 40% o número de mulheres em cargos de liderança. Então, hoje já está com 29,6%. No caso de pessoas negras, também tem o objetivo de aumentar para 30%, e aí, obviamente, respeitando as transversalidades, né, entre gênero e raça. Eu costumo dizer que é uma meta muito clara para todos os executivos trazer a diversidade. Então, o banco ele tem uma regra muito clara e tem programas internos para isso. Então, tem um programa de desenvolvimento de liderança feminina, que tem 150 funcionárias que estão no ponto de assumir a alta liderança. Tem um programa também de desenvolvimento para lideranças negras. Então, o banco ele se estruturou para isso, né? Tem uma diretoria, e acho que isso também é um grande diferencial. Luiz, eu queria saber duas coisas. Primeiro, como foi o acolhimento desses jovens no Magalu e como você vê a discussão sobre meritocracia. E eu fui falar com eles no primeiro dia. E eu disse para eles assim, eu aprendi com toda essa violência e com todas as emoções que a gente viveu, duas coisas. Primeiro, que o racismo estrutural é muito sério. Eu já vivi e já me confrontei com o meu, e nós temos que fazer um processo educativo. E segundo, né, que a gente tinha que fazer o programa muito bem feito, independente de tudo. Tanto eles têm que dar certo, não só na empresa, mas na vida, como nós, porque romper é uma coisa muito séria. Então, eu joguei isso para eles. Nós não podemos fazer mais ou menos nada. Tanto vocês, que pode estar, não precisa estar aqui, mas pode estar em outro lugar, quanto o Magazine. Meritocracia quando as oportunidades são iguais, né? Quando as oportunidades não são iguais, não pode se falar em meritocracia. A inclusão racial em empresas americanas é um movimento bem anterior ao que acontece aqui no Brasil. E com os acontecimentos recentes do Black Lives Matter, esse assunto se tornou uma pauta muito importante. O Maurício teve a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos em 2010 e foi pessoalmente impactado por essa realidade. Conta aí, Maurício, o que você pode trazer dessa sua experiência para o mundo da Baia? Foi a primeira vez na minha carreira e na minha vida em que eu fui posto à prova a participar dessa discussão. A melhor forma de sobreviver ao mercado de trabalho, para mim, era sempre fingir que esse problema não existia. Quando eu fui lá, as pessoas me mostraram um outro lado desse mundo, que não, você precisa falar disso. Você tem uma responsabilidade, como uma pessoa que teve acesso a isso, de abrir as portas. E foi a primeira vez que eu tive essa percepção. Existia algo chamado AIM, que eram African Americans in Monsanto, que eu fui chamado para essas sessões e as primeiras 2, 3 eu simplesmente não apareci. Aquilo nunca foi minha agenda. E um dia alguém que era um líder muito sênior da empresa foi à minha sala e falou, olha, estamos vendo lá que você não apareceu aqui. Então, não deu. Eu falei, não, então, tem uma sessão hoje, não vai dar, não, você vai comigo. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque de uma certa forma me abriu as portas a entender qual era o significado daquela atitude dele, de dizer, você precisa atuar. Eu acredito que eu pensei muito e eu falava, pô, legal, essa discussão está muito amadurecida aqui, mas parece que já tem muita gente discutindo isso. Tá? Eu queria fazer isso no Brasil. Eu queria, quando eu voltasse lá, ter condições de ter essa discussão. Maurício, na definição do BAIAF, existe um objetivo de igualdade em todos os níveis. Qual que é a meta e o prazo para que isso chegue aos cargos de primeiro escalão?
Você começa com os estagiários, nós fizemos um programa de trainee recentemente, que ele traz um pouco disso, foi uma discussão boa, interessante, com diversos pontos de vista, mas chegamos à conclusão que fazia sentido, que era também para acelerar em outros níveis da organização, e viemos trabalhando naqueles profissionais que já existem, como que a gente dá mais ascensão para eles, como que a gente auxilia no desenvolvimento, como que a gente trabalha com que essas pessoas consigam galgar níveis mais altos. E, ao mesmo tempo, como que a gente atrai. Então, nós vemos atuando em todas essas frentes, tornando a empresa visível, e é interessante, muitas vezes as pessoas falam, mas o marketing da empresa com relação à temática inclusão e diversidade é importante? É, porque as pessoas precisam identificar que aquela é uma empresa que elas têm interesse em participar. Hoje, passados X anos, 15, 20 anos desse processo de ações afirmativas, você já tem essas pessoas. Então, cabe agora às empresas conseguirem fazer processos semelhantes, porque essas pessoas vêm com uma boa formação, mas muitas vezes elas não têm a facilidade de falar um idioma estrangeiro como uma pessoa que teve esse acesso desde pequeno. É isso mesmo que a gente deveria medir num bom talento no mundo em que a gente vive hoje, ou essa é uma característica que a gente pode medir? Se a gente pensar de uma maneira estruturada, as empresas que desejam de verdade avançar na inclusão racial precisam entender que diversidade é fruto de processos contínuos e de um propósito coletivo. Os programas de trainee estagiários são importantes? São, mas a gente já passou dessa fase. Então, agora chegou a hora de fazer diversidade de fato, né? É ter esse olhar de ter pessoas negras e mulheres, né? Pessoas negras e mulheres em posições de liderança efetivamente. E é uma questão de vontade, principalmente. Tem que ter essa vontade. Não cabe mais a mentalidade que a gente via há anos atrás, de você chegar na organização, parecer que você estava na Dinamarca. Então, assim, quem ainda está nesse mindset está perdendo muito, mas muito. Está deixando para trás o mercado. A população é 1,7 trilhões de reais.